extensor que ele tinha, né? A gente não consegue trabalhar. Por mais, a nossa profissão, ela é multidisciplinar. A gente tem que trabalhar com outros profissionais. Que tipo? Com fono, com físio, né? Com neuro, com médicos neuro. Eu trabalho com bastante neuropediatra, né? E com bastante fisioterapeuta. Por quê? Eu coloco um paciente desse na minha cadeira, eu não consigo trabalhar, né? Por quê? Ele com esse tipo de movimento, com essa extensão de perna e extensão de braço, eu não consigo fazer ele relaxar para que eu possa trabalhar nunca na minha vida. Então, com os fisioterapeutas, eles vão me ensinar movimentos que possam me fazer o paciente relaxar, né? Então, aí eu consigo fazer esse paciente dar uma relaxada. Então, esse pacientinho aqui, ó, olha que ele é totalmente alfabetizado, tá? Tanto que ele já escreveu 2 livros. Esse paciente já escreveu 2 livros. E eu vou contar mais para vocês. Ele já escreveu 2 livros com o nariz, tá? Então, nessa segunda foto aqui, ó, ele estava dando entrevista sobre o livro dele. Então, não se enganem com pacientes acamados, pacientes cadeirantes, tá? Esses pacientes, gente, às vezes são mais inteligentes que a gente. Então, assim, ó, paciente desse tipo aqui, pensem comigo. Pensem vocês com os botões de vocês. Quantos livros vocês já escreveram na vida de vocês? Ele já escreveu 2. E sabe o que ele fez com o dinheiro da venda desses livros? Ele comprou uma casa para a mãe dele. E vocês? O que vocês fizeram? Não é? Então, para e pensa. Eu aprendo demais com esses pacientes. Eles mais me ensinam do que eu ensino para eles. Então, é outra vida. A vida que eu levo com eles, eu falo que é o meu mundinho. Esse é incrível. Olha só, a corrida que eu participei com cadeirantes, com as cadeiras foram adaptadas. Tudo bem que eu quase morri, né? Porque a gente 3 não conseguia correr com as cadeiras, porque a gente tinha que se revezar. Mas foi muito bom, foi muito gratificante de ver o sorriso dessas crianças chegando, né? Aí temos aí alguns defeitos congênitos também, que são problemas genéticos, problemas ambientais, multifatoriais, distúrbios genéticos, anormalidades cromossômicas, mutações genéticas. E dentro desses problemas genéticos, tá o mais importante deles, não é nem o mais importante, mas é o mais conhecido, que é quem? Que é a síndrome de Down, né? Então, dentro da síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, nós temos alguns aspectos clínicos, onde o mais importante deles é o retardo mental, que é 100% dos casos. Alguns mais, alguns menos, mas é 100% dos casos, tá? Então, nós temos Downs que são severos, Downs leves, Downs médios, mas 100% dos casos. Para nós, algumas características mais importantes, bucais, né? Então, nós temos aqui a atresia palatina, as línguas fissuradas, macroglossia, que são a língua bem grande, né? Implantação irregular dos dentes, retenção prolongada dos dentes conóides, agenesias, supranumerários, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, era a primeira vez que eu estava atendendo esse Down. Eu imaginei que eu ia ter bastante trabalho com ele, por isso que eu fiz esse tipo de contenção. E, no fim, ele dormiu. E olha só, eu fiz todo o tratamento, tirei as faixas dele, ele continuou dormindo. Eu só queria ter a metade da elasticidade que esse menino tem. Coisa linda, ele continuou dormindo. E foi muito tranquilo o tratamento, né? A gente achou que ia dar muito trabalho, no fim ele continuou dormindo, foi uma gracinha. Esse daqui, eu peguei ele acho que com 6, 7 aninhos, e comecei a fazer o tratamento dele, porque ninguém conseguia, e assim, logo que ele chegou para mim, a gente já tinha que fazer canal, tudo, então
Eu esperava muita dificuldade, porque ninguém conseguia tratar, e no fim eu acabei conseguindo, tudo tranquilo. E todo final de tratamento ele me perguntava, a hora que terminava de tratar, ele me perguntava, posso comer coxinha? E a gente terminava, né, o tratamento. Olha só a tranquilidade dele na cadeira depois de um tempo. E aqui ele com a mãe. E aqui está um dos motivos da síndrome de Down, né? Que é o quê? A idade avançada da mãe. A mãe já com uma certa idade, depois que foi ter ele, né? E olha aí, ó. E a partir do momento que a mãe teve a consciência de cuidar dele tudo e me trazia ele no tempo certinho, olha só a boquinha dele, apesar de ter um certo apinhamento dos dentes aqui, ó, mas a boquinha é tudo bonitinha, né, limpinha, ela me trazia com frequência, né? E olha o resultado da coxinha. Olha esse rosto redondo depois de um tempo. Eita, nós, né? Então ele começou comigo pequenininho, foi crescendo, crescendo. Hoje tá um homem, coisa mais linda do mundo, né? Então, olha aqui, né? Esse rapaz da direita aqui, lembrando, gente, que o Down, ele a partir dos seus 33, 34 anos, ele já é considerado idoso. O Down, ele tem um envelhecimento precoce, né? Então, a partir dos seus 33, 34 anos, a gente já considera o Down idoso, né? Então, tem suas particularidades. Aqui, uma síndrome chamada síndrome de Apert, que se vocês observarem, vocês podem conhecer alguém muito famoso com essa síndrome, que é a filha do Roberto Justus, a Rafaela. Ela tem essa síndrome de Apert. Só que, lógico, a filha do Roberto Justus, ela é estimulada desde que nasceu, com muito dinheiro, então é outra situação, né? Aqui também uma outra síndrome chamada síndrome de Engelmann. Uma característica, uma curiosidade dessa síndrome é que uma das principais características dessa síndrome é que eles sorriem demais. Olha só isso, né? Então, são curiosidades para vocês, tá? Alguns desvios comportamentais, tipo disfunção cerebral mínima, medo, ansiedade, birra, timidez, agressividade, autismo, que hoje é o principal desvio comportamental que a gente está tendo. É difícil, é o paciente mais difícil que a gente tem de tratar hoje, o mais difícil, tá? E o autismo, ele é predominante em meninos. O autismo é predominante em meninos, né? Então, esse é um pacientinho que ele nem sentava na cadeira, hoje ele senta bonitinho, só que assim, é um condicionamento muito difícil que a gente tem que fazer, tá? E eu fico muito feliz porque ele é um paciente que não verbaliza direito, mas que ele fala meu nome, né? Então, hoje ele fala meu nome e eu fico muito feliz. É predominante em meninos, mas que não deixa de acontecer em meninas, tá? E essa foi uma paciente muito difícil e que eu consegui depois que ela descobriu que eu tinha um óculos igual ao dela, por isso que eu fiz questão de tirar essa foto. Então, foi muito tranquilo, assim, depois que ela descobriu, né? Então, assim, o condicionamento em pacientes autistas é muito difícil. O paciente autista hoje é o paciente mais difícil que a gente tem, né? Então, que nem esse pacientinho aqui, ó, se vocês observarem, eu tô sem jaleco, sem gorro, sem máscara, sem nada. E ainda que ele está aqui próximo à cadeira, nessa foto. Então, aqui já foi uma vitória, porque eu comecei no chão. Eu sentava com ele no chão e muito longe da cadeira. Então, ele vinha a cada 15 dias e a gente começou um tratamento intensivo com ele, de condicionamento a cada 15 dias e trabalhando com ele. Então, o que vocês estão vendo aqui agora, isso é uma vitória já. Então, se vocês observarem aqui no cantinho da foto, eu tenho um monitor aqui, na realidade é uma TV, eu já troquei isso aqui. É uma TV que eu tenho, que tem YouTube, Netflix, tal, tudo que tem direito. Então, é um recurso que eu uso bastante, e a criança ela pode escolher o que ela quer assistir.
Então, ajuda muito. E também brinquedos, ó. Então, aqui é um bocão e tem brinquedinhos, ele escolhe. Então, o que eu uso aqui, eles escolhem brinquedos e tal. Então, e às vezes eles não me deixam usar jaleco, gorro, máscara, nada. E assusta, né? Então, muitos desses recursos lembram o hospital, né, desses EPIs, e eu não posso utilizar, eu não tenho como utilizar. Então, o que eu resolvi? Graças a Deus, hoje a nossa moda, né, para dentista de jalecos e tudo mais, mudou, né? Então, o que eu acabei aderindo? Então, hoje os meus jalecos são todos assim, né? Então, eu tenho jaleco da Mini, então esse aqui é o meu padrão de jaleco, né? Só que mesmo assim, ó, mesmo eu tô de jaleco colorido e tal, eu estou sem máscara e eu estou sem luva. Infelizmente, com pacientes especiais, a gente não tem ergonomia, a gente não tem... É difícil trabalhar com, né, sem... preservando, né, essa questão hoje, principalmente em questão de coronavírus, vamos dizer assim, né? A nossa saúde, ela é muito questionada, infelizmente, tá? Então, esse pacientinho, ó, que eu comecei com ele no chão, hoje ele entra sozinho, ele deita na cadeira, mas foi um trabalho muito árduo. Eu levei aí coisa de 1 ano e meio para conseguir isso que vocês estão vendo aqui na foto hoje. Hoje eu consigo colocar luva, eu consigo colocar gorro, eu consigo colocar máscara, tudo bonitinho. Então, os pacientes autistas são os mais difíceis que a gente tem. E assim, sem questionar, é o mais difícil. Se vocês me perguntarem, com certeza é o mais difícil. O paciente autista é o mais difícil. Nós temos aí também os desvios psíquicos, né, que são os pacientes que têm as neuroses, as fobias, né, as psicoses, tá? Então, pacientes psiquiátricos, que às vezes não parece que tem, né, os pacientes suicidas, que a gente tem de monte, tá? Ó, que nem uma paciente dessa, que às vezes, né, você olha, às vezes não fala que tem muita coisa, mas ela é uma paciente muito introvertida, que na hora... você começa a investigar, você começa a descobrir muita coisa que dá até medo, né? Deficientes sensoriais de audiocomunicação, que são os pacientes, né, com cegos, surdos, mudos, né? Então, tem tudo isso. Quem é minha paciente, se vocês conhecerem, a Terezinha Guilhermina, tá? Que é a campeã, né, paralímpica, ela é minha paciente. Né, muito orgulho de ter ela como minha paciente, olha ela aqui, né, eu corro também, né, segurei a medalha olímpica dela, nossa senhora, é um peso essa medalha, com muito orgulho, né, dela. Aqui eu fui correr numa corrida na Ilha do Mel, gente, foi muito engraçado. Esse rapaz aqui do meio é o deficiente visual, tá, e essa do lado aqui é a guia dele. Eu me matando para conseguir terminar a corrida, daqui a pouco passa os dois bonitinho na minha frente e ainda chegaram muito na minha frente, quase morri. Ah, meu Deus do céu. As doenças sistêmicas, né, que aí entra as hemopatias, cardiopatias, nefropatias, pneumopatias, transtornos convulsivos, as neoplasias, AIDS, tá? Então, nesses trabalhos aqui, nessas doenças, lembrando sempre que a gente precisa do trabalho multidisciplinar, né, sempre em contato com os médicos, tá? As doenças endócrino-metabólicas, que daí a principal aqui no caso, que a gente sempre, que aparece mais, é a diabetes, né? Que a gente sempre tem que estar em atenção. Os desvios sociais, pode não parecer, mas favelados, alcoólatras, né? Os toxicômanos e os asilados, gente, todos esses entram em pacientes especiais, tá? Que nem no caso, os alcoólatras, você nunca pode ter no consultório um Plax da vida, um Listerine, porque se ele tiver em abstinência e ele vê um negócio desse, ele some com o teu Plax, ele vai beber tudo aquilo, tá? Então, a gente sempre tem que ter o cuidado. E os estados fisiológicos especiais, gestantes, geriátricos, gerontológicos, né? Então, as gestantes, a gente tem que sempre ter
os cuidados com ela, os tipos de anestésicos, né, os medicamentos que a gente tem que saber, a posição que ela deve ficar na cadeira, tudo isso são detalhes que fazem a diferença para a gestante, né? Os pacientes geriátricos, tem pacientes que às vezes a gente não consegue mais trazer para o consultório porque já são acamados, então a gente vai até o local, vai até a casa, a gente começa a fazer tratamento home care, né? Então, olha aí, pacientes idosos que daí já são com as próteses, né? E uma coisa que a gente acaba, infelizmente, né? Olha, que nem essa paciente, a gente acaba lidando muito, é com a morte, né? Infelizmente, eu já perdi muitos pacientes, né? Então, essa pacientinha aqui era uma paciente oncológica, paciente com câncer, e que ela me falava assim, eu quero voltar a comer gostoso, né? E infelizmente eu não consegui, não deu tempo de eu fazer ela voltar a comer gostoso, né? Então só me restou a prótese não terminada dela, né? Então aqui é para mostrar para vocês que eu lido muito com a morte. E não só de pacientes idosos, mas eu lido muito com a morte de crianças. Muito, 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 muito. Eu já perdi muitas crianças. Esse ano que passou, eu perdi muitas crianças. Muitas mesmo, infelizmente, né? Então aqui, ó, mostrando para vocês que a gente acaba indo nos locais, né? Fazendo tratamento em acamados, fazendo tratamento home care, né? Então, olha só, os tratamentos em cadeira de roda. E é do jeito que dá, gente. A gente não tem... A parte de ergonomia com a gente é zero, né? Então, mesmo acamados no consultório, né? Meu consultório é todinho adaptado, tá? Então, o paciente não sai nem da maca, né? Meu consultório eu atendo em pé, sem problema, né? A gente trabalha com a inclusão, né? No caso, tá? Então, o paciente não é porque o paciente, ele que nem no caso, essa pacientinha aqui, ó, não é inclusão social, era inclusão dentro da própria família, né? A irmã estava dando briga dentro da própria família. O marido, ela vivia com a irmã, a mãe faleceu, ela nunca tinha ido ao dentista, e os irmãos queriam internar, a irmã não deixou, levou para casa, e o marido não estava aguentando o cheiro que vinha da boca dessa paciente. E nesse dia eu descobri a importância de ter um bom ar dentro do consultório, porque nem eu estava aguentando o cheiro que vinha da boca dela, né? Então, a hora que eu vi essa boca aqui, eu falei, meu Deus do céu. Aí a irmã queria arrancar todos os dentes dela. Eu falei, calma, vamos ver o que a gente pode fazer. E eu fui e falei, vamos limpar primeiro pra gente ver o que tem por baixo, né? E aí eu comecei a limpar. Aí depois de 2 horas, eu consegui limpar metade da boca de cima, do arco superior, metade. Depois de 2 horas, eu consegui limpar metade, tá? Observe o meu abridor de boca. Se vocês estão olhando aqui, observando o meu abridor de boca, é uma boca de garrafa PET, tá, gente? Melhor abridor de boca que existe na vida, né? Mas enfim, 2 horas para limpar um hemiarco superior. Depois, outro dia, mais 2 horas para limpar um hemiarco, o outro lado. Essas coisas brancas que vocês estão vendo aqui não é dente, tá, gente? É tártaro, é cálculo, tá? Então, aí foi. Mais 2 horas para limpar, outro dia para limpar o inferior. Aí foi, terminei, né? Mas tive sim que fazer algumas extrações, mas poucas, né? Enfim. Terminei o tratamento. Olha só, um antes e o depois. Gente, até a paciente sentiu a diferença que ela deitava no colo da irmã para a irmã poder escovar o dente. Então, olha que coisa linda você trabalhar a inclusão de uma paciente especial dentro da própria família. Dentro da própria família dela, né? Olha só. Olha o rosto dela, a feição dela de quando ela chegou para mim a primeira vez.
e olha de quando a gente terminou o tratamento dela, a diferença, né? Isso para mim é o melhor resultado que eu poderia esperar na vida, tá? Então não tem, lógico, mas não tem dinheiro no mundo que pague isso para mim, gente. Essa alegria, sabe? E o prazer de ver ela voltando, acabou cheiro, acabou mau cheiro, acabou tudo, né? Então é um direito do paciente, né? A odontologia ela deve considerar que todo indivíduo, independente de sua condição mental, física ou sistêmica, deve ter boas condições bucais para que sejam evitadas complicações na função de mastigação e deglutição, assim como para evitar focos de inflamação e infecção que causem dor e podem afetar órgãos e finalmente a saúde geral do indivíduo. E é dever do profissional, além das necessidades especiais decorrentes do estado de saúde geral, também demanda cuidados específicos na prevenção de fatores associados com problemas bucais. E o cirurgião dentista deve buscar conhecimento sobre os cuidados que deve ter quando se depara com pacientes com necessidades especiais. É dever do profissional ter pelo menos um pouquinho de conhecimento para poder dar um cuidado especial, um cuidado diferenciado para esse tipo de paciente, né? Então, a família desse paciente, ela também é especial. Por quê? Porque ela superprotege esse paciente, ou ela superprotege ou ela rejeita, né? E essa ligação com o dentista, ela é muito interessante, porque a ligação que o dentista faz com o paciente é uma ligação, essa ligação ela tem que ser plena, né? Essa ligação ela tem que ser especial mesmo, né? Porque se o paciente não confia, se ele não tem essa confiança no profissional, o atendimento ele não consegue, não é realizado. Isso não existe, tá? Então, existe todo um ritual, né? O profissional ele tem que saber como fazer a abordagem, como chegar no paciente, como chegar na família desse paciente. A primeira consulta ela é de extrema importância, saber o histórico desse paciente desde a gravidez, né? De como aconteceu, o que acabou, desde a mãe precisa saber informar o que houve durante a gravidez, se ela sabia o que estava por vir, né? Se o problema veio depois, o que aconteceu. Então, essa primeira consulta, ela é de extrema importância. E nem sempre na primeira consulta, coloca-se o paciente na cadeira, tá? Porque não é necessário. E, às vezes, a primeira consulta, ela assusta. Então, não é o que a gente quer, assustar o paciente logo de cara, tá? E existem algumas dificuldades específicas, né? Como motora, comunicação do paciente. Então, tudo isso eu preciso da família para me responder. E algumas dificuldades não específicas, como a falta de profissionais, né? As barreiras arquitetônicas. Então, no caso, o meu consultório, ele é todo adaptado. Então, as portas são todas largas, o espaço que eu tenho lá, entra a maca, entra a cadeira de roda, entra de tudo lá dentro. Então, existe todas essas dificuldades específicas e não específicas para que aconteça um atendimento especializado, tá? Alguns métodos de contenção, como vocês já viram em algumas fotos, né? Então, existe a contenção física, a contenção química, que daí entra a parte de sedação, com diazepam, dormonide, hidrato de cloral, analgesia com óxido nitroso, que muitos me perguntam se eu faço a sedação com o gás, com o cheirinho, que no caso, com pacientes especiais, não é indicado o gás, gente, tá? Isso já vou respondendo, não é indicado, porque o óxido nitroso, ele precisa que o paciente esteja consciente e o paciente ele precisa responder, ele precisa te dar uma resposta o tempo todo, ele precisa conversar com você o tempo todo, tá? E no caso do paciente especial, muitos não falam, muitos não verbalizam.
né? E muitos têm deficiência respiratória, então eles não são indicados para fazer a sedação com óxido nitroso, ok? E, em último caso, é a anestesia geral. Eu vivo em hospital, eu vivo em centro cirúrgico para fazer a anestesia geral, tá? E, se vocês tiverem interesse, eu sempre levo alunos, tá? Para o hospital para fazer com anestesia geral. Então, aqui nós temos algumas fotinhas só para mostrar para vocês. Aqui é contenção física, tá? Então, contenção física, né? Segurando, infelizmente. Sempre que puder, coloquem os pais para segurar, tá? Para ninguém falar que você segurou o filho dele, né? Machucou, tá? Contenção mecânica sempre com as faixas, ó. É a melhor coisa, tá? Porque daí ninguém segura, ninguém machuca, muito bom. E olha a tranquilidade, os pezinhos cruzados, muito bom, né? Isso, as faixinhas com lençolzinho. Tem muitos pacientes que não conseguem esticar as perninhas, ó. Então a gente faz uso de triângulos, rolinhos, né? Isso tudo em contato com fisioterapeutas para ajudar, é muito bom também, né? Olha só. As faixinhas, tá, gente? Então, isso tudo acomoda bastante. Tem casos que a gente não consegue nem tirar da cadeira, a gente faz atendimento na cadeira mesmo, às vezes se torna muito mais confortável para o paciente, tá? Então, mais tranquilo, né? Como eu falei para vocês, a nossa ergonomia é zero, né? Então, não é o paciente que se adapta a nós, é a nós que nos adaptamos ao paciente, tá? Então, é zero. Nossa ergonomia é zero. Por isso que eu vivo com dor nas costas, infelizmente, tá? No caso aqui, como eu mostrei para vocês, o meu abridor de boca preferido, que é boca de garrafa PET, né? É lavável, esterilizável e de graça. Maravilhoso, né? Então, muito fácil conseguir. Simples, para mim é o melhor. E no caso aqui, nós estamos em atendimento hospitalar, tá? O paciente com anestesia geral, tá? Nesse caso, infelizmente aqui, quando a gente vai para anestesia geral, nós temos um atendimento meio radical, porque não dá, vamos supor, num atendimento, num canal, que um canal aí a gente leve 2 a 3 sessões para fazer um canal, eu não tenho como ficar levando o paciente toda semana para o centro cirúrgico para fazer um canal. Então, infelizmente, a gente tem que acabar tirando esse dente, porque a gente sabe que futuramente vai vir a dar problema. Então, para esses casos, nós somos meio radicais, ou é 8 ou 80, né? Então, aqui, ó, centro cirúrgico, né? A gente vive em hospital, daí é gostoso trabalhar, né? Porque o paciente não reclama, tá? Não tem aquela salivação toda, tá? Então, é bem gostoso. Então, só por curiosidade, finalizando então a nossa aulinha, que era para tentar ser mais rápida, mas infelizmente não dá, é muita coisa, gente, me perdoem, mas eu tentei, juro que eu tentei. Então, só uma curiosidade, a nossa especialidade, ela é relativamente nova, tá? É uma resolução de 2002, né, que foi quando foi reconhecida realmente como especialidade. Então, diferente aí de muitas outras que elas são bem mais antigas, a nossa é de 2002, né, que ela foi reconhecida realmente como uma disciplina, né, uma especialidade de odontologia para pacientes com necessidades especiais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer curiosidade, eu estarei aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, procurem o professor Humberto, que ele me coloque em contato com vocês e a gente vai se conversando, ok? Até a próxima e